Então, essas 3 últimas imagens que vocês viram são relativas ao trabalho do Alexandre Sá e da Joana Cabral, que se chamou Estrangeiros. E aí é curioso porque a própria situação de relação dos 2 artistas, esses são os artistas que nem se conheceram pessoalmente, até hoje eles não se conhecem pessoalmente, só, enfim, por Skype e e-mail, eles produziram esse trabalho e têm esse conhecimento, né? Eu digo no texto que eles são estrangeiros entre si. No vídeo-relato, Alexandre questiona em que medida é possível se estabelecer uma relação de parceria onde o que há é distância e falta de intimidade. Já Aslan aponta num processo onde tudo é muito difícil de construir, o que resta é se agarrar na desconstrução. Curiosamente, a partitura de performance proposta pelos artistas, intitulada Estrangeiros, acabou por provocar um insuspeito momento de intimidade entre curadora-performer e espectador-participante. Falar um pouquinho falar um pouquinho da configuração dessa ação, que era, eu convidava um participante, ali, um espectador, enfim, um visitante a performar junto comigo. Então, a partitura, você volta um pouquinho na imagem anterior, ela é quase um facsímile de um caderno de desenho que foi feito a partir desse diálogo dos 2, né? Então, era uma das ações que tinha uma marca bem mais certeira do que, por exemplo, o primeiro trabalho, né, o trabalho anterior, não que ele seja o primeiro, mas tinha marcas bem específicas da ação. Então, eles diziam que eu devia convidar um participante, um espectador para a ação, junto com esse participante, escolher máscaras que estavam dispostas no espaço expositivo. Aí você pode, por favor, passar de novo para outra imagem, que são essas máscaras aí que a gente está usando e que ficavam ali como parte do espaço expositivo, né? Então, a gente tinha que escolher essas máscaras. Aí tinha um espelho também nesse espaço expositivo, então a gente devia ir até o espelho, olhar para o espelho, se olhar entre si, e aí ir até essa espécie de divã que tinha no espaço, sentar ali e começar a conversar sobre arte e amenidades. Essa era a indicação da partitura deles. E aí tinham também esses papéis que vocês veem aí no chão, eu não sei se vai dar para ver em alguma outra imagem, mas eu ia fazendo anotações durante a conversa, né, com esse participante performer aí, e os outros que também participaram da ação, do que a gente estava falando. E aí isso também foi disposto como parte desse espaço expositivo. Então, eu digo que, apesar deles, né, terem me proposto que eu deveria conversar sobre arte e amenidades, que supostamente tem um certo ar de superficialidade, né, nessa indicação, mas eles acabaram por provocar um suspeito momento de intimidade entre curadora-performer e espectador-participante. Ainda que a partitura indicasse que a conversa performativa fosse gerada nesse âmbito da arte de amenidades, diálogos nada superficiais emergiram durante a ação. Talvez envolvidos por seu ambiente ao mesmo tempo alegórico e acolhedor, misturando máscaras, divã, carimbos, espelho, entre outros elementos. Porque ainda tinha também carimbo também nesse trabalho, que era o carimbo chegada e partida. Então, eu também deveria carimbar nesse participante a palavra chegada e partida ao longo da ação. Então, carimbos, espelho, entre outros elementos. Os participantes discorreram sobre a arquitetura daquele ambiente, né, durante a conversa, suas impressões acerca dessa situação enquanto experiência artística, o estranhamento ou o conforto provocado pela experiência e além. Agora eu vou pedir para você passar para a imagem abaixo, essa aí. Ana Marcassi e da Micheline Torres, que propuseram uma forte experimentação com a fisicalidade do corpo, num trabalho intitulado Cavalo de Macumba. Você pode passar mais um pouquinho também? Essa aí é a partitura do trabalho delas e a ação. Pode deixar nessa imagem, por favor. Então,
Então, elas propuseram uma forte experimentação com a fisicalidade do corpo em cavalo de macumba. Utilizando poucos materiais, a performance buscou, na ação intensiva do giro e da leitura de um texto, produzido especialmente para ser lido como parte da ação, questionar o que uma performance aciona em quem a realiza. Que estado é esse? Como elas perguntam em sua partitura. Apesar da referência existente no título, a performance não enfatiza o transe ritualístico, mas a ruptura do controle racional e rotineiro que exercemos sobre nossos corpos e o atravessamento de forças que a intensidade dessa quebra pode provocar. Mariana destaca em seu vídeo-relato que a partitura foi pensada para mediar a migração da experiência corporal para a palavra em sua dimensão escrita e oral. Já Micheline afirmou que a densidade da experiência reside tanto na vivência da curadora performer quanto na dos espectadores. Isso posto, ainda que de modos bastante diversos durante seu acontecimento no espaço expositivo, essa ação foi concebida para que sua potência contaminasse a todos que a vivenciaram, seja enquanto performer ou espectador. O convite feito aos artistas para que trabalhassem em duplas não pretendeu excluir a possibilidade de que houvessem embates ou crises, tampouco a felicidade de bons encontros, de trocas. Os desafios desse projeto certamente não se restringiram aos artistas, se estenderam e adensaram no desempenho curatorial e institucional, seja no que foi bem sucedido nesses âmbitos ou mesmo em suas adversidades. Aos visitantes da exposição ficou o convite, que estendo também a vocês aqui, né, pensar junto comigo, para que esses trabalhos de algum modo sejam ativados como experiência a nu do pensamento, com retrações, prolongamentos, fugas ou seu desenho mesmo. Já que, afinal, como nos ensinou Mallarmé, o poeta, talvez isso seja que resulta para quem queira ler em voz alta uma partitura. Bom, 5 minutos, pois é, que bom, então deu tempo. Meu texto acabou e aí, enfim, quando eu tinha acabado de falar do projeto da performance da curadoria, né, chegou o momento de fazer uma conclusão, né? Então, o que eu vou concluir? Aí voltei lá a mediar, a reelaborar os espaços entre, como essa pergunta que eu queria que ficasse ressoando, né, para vocês e que ficou ressoando para mim. Eu acho que o que eu trouxe aqui tem muitas camadas de mediação, né, também tocando no que a Janes falou e também tem muitos pontos de contato com o que a Mariana trouxe. Eu não trouxe assim, nomes de teóricos, como as duas trouxeram, mas compartilho de muitas das referências que elas trouxeram aqui. Acabei me debruçando mais mesmo sobre essa questão da experiência, né, da minha experiência, tanto nessa introdução que eu fiz, que é uma experiência do início da minha vida de arte educadora, e um trabalho como artista, um trabalho como curadora, mas eu preferi não concluir o texto e, enfim, convidar vocês para que a gente conclua, não faça apenas uma conclusão acerca do que eu trouxe, mas muitas, né? E que, além dessa pergunta que eu trouxe como pergunta de fundo, muitas outras também vocês possam compartilhar comigo e, enfim, a gente possa pensar com e a partir e através disso. Obrigada.